Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatinão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta do Forroxo, na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre do ano de 2026, utilizamos as lições bíblicas da CPAD Classe de Adultos e o título desse trimestre, foi a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, e nós vamos estudar hoje a última lição, a lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. O título da lição é textual, nos diz, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. A verdade prática. A redenção da Igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da Igreja no mundo. A leitura bíblica em classe se encontra em 2ª carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 11 ao 13, e a primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 2 e 3. 2 Coríntios 13, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. 1 Pedro capítulo 1, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos para a nossa introdução. A Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da Igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito, de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da Igreja. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a Igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Como ele começa aqui falando, a Trindade é uma doutrina fundamental, embora muitos ainda hoje no século XXI queiram negar a Trindade, não somente nas seitas e heresias, mas também muitas vezes alguns que se dizem protestantes, mas na verdade negam a doutrina da Trindade. Estudamos na primeira lição a Trindade no batismo de Jesus. Então nós vimos ele claramente, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo simultaneamente. E ali aprendemos já, desde aquela primeira lição, depois de reforçado em outras, que a doutrina da Trindade está na Bíblia. Ela está lá em Gênesis, no Antigo Testamento, está em Isaías, ela está especialmente no Novo Testamento em vários textos, como o batismo de Jesus, como a bênção apostólica, como a fórmula batismal, e outros textos que nós vamos estudar, inclusive, hoje. Quando a gente vai estudar a teologia como em geral, aí a gente vai ver aqui, na criação, redenção, santificação e comunhão, nós vemos a obra da Trindade. Estudamos isso nesse trimestre inteiro, quando estamos 3 lições sobre o Pai, 3 sobre o Filho, 3 sobre o Espírito Santo, uma sobre o Pai e o Espírito, a passada sobre o Filho e o Espírito. Não somos 3 deuses, não somos politeístas, como alguns nos acusam, mas é claro, a Bíblia mostrando que nós temos um único Deus em 3 pessoas. Essência, a mesma essência dos 3. E aí nós vamos aprender que lá no Concílio de Nicéia, depois de Constantinopla, outros concílios, foi discutido a Trindade, ou foi começado o termo de Trindade, por uma questão das heresias surgidas com Ário,
e com outros mais que vieram a negar que Jesus era Deus, o Espírito Santo era Deus. Enfim, a igreja precisou se posicionar, mas o seu posicionamento não foi um posicionamento, nós da igreja declaramos que é isso aqui. Não, vamos declarar com base na palavra de Deus. Não há hierarquia na Trindade, não existe um superior ao outro, o Pai não é superior ao Filho, o Filho não é superior ao Espírito, eles trabalham em igualdade de condições para o propósito ao qual foi estabelecido. E nós vamos aqui estudar essa última lição, que é a Trindade e a Igreja. No finalzinho da lição passada, a gente já começou a ver algum ponto sobre isso. Vamos então para a primeira divisão, a Trindade e o plano redentor. Primeira subdivisão, eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Então vamos aqui a Efésios 1:4. A gente sempre afirma aqui que é um estudo bíblico, então precisamos ler a Bíblia. Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse plano precede a nossa existência, pois somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. 1 Pedro, que aqui é o texto da nossa lição aqui, que é um dos textos importantes da lição, 1 Pedro, capítulo 1, 2a. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. O termo presciência, grego proginosko, significa conhecer de antemão. Aí tem uma referência aqui de Romanos 11:2, mas numa tradução diferente da minha, por isso eu nem vou ler. Aponta para o conhecimento prévio de Deus, que sabe de todas as coisas antes que elas acontecerem. Assim, Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube queriam crer e perseverar em Cristo. Romanos 8:29. Nós vamos entrar, obviamente, aqui neste ponto, na soteriologia. E vamos lá. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Na corrente soteriológica, nas correntes que existem, especialmente na questão da segurança da salvação, existem os calvinistas e existem os arminianos. E ainda uma variação dos arminianos, como há algumas variações de calvinistas, que é os arminianos wesleyano, porque John L. ele era arminiano, mas discordava de poucas posições ali de Armínio e pensava de forma diferente. E nós somos dessa corrente. Bom, basicamente, os calvinistas pensam que há pessoas marcadas para a salvação e outras para a perdição, que a graça é irresistível. Todos nós, ambos os grupos, entendem que o homem foi depravado moralmente e ele não consegue chegar a Deus a não ser através de uma ajuda do Senhor, é pela graça. Isso aqui vai ser destrinchado durante a lição. Mas, quem será salvo? Quem será salvo é aquele que adentrar a igreja de Cristo. Nós estamos falando de igreja, a igreja invisível. Aquela que o Senhor, quando vier arrebatar, ela sairá de todas as denominações sérias que pregam a palavra de Deus, pessoas que realmente creram no Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja está predestinada. Não uma predestinação, pastor, não acredita em predestinação. Sim, Romanos 8 fala, outros textos da Bíblia fala, lá 1 Pedro capítulo 1, versículo 2a, fala, acabamos de ler aqui, mas quem está predestinado é a igreja. Então, aquele que aceitar a Cristo, for batizado, está em comunhão com o Senhor, fazendo a sua obra, e perseverar até o fim, como temos em Mateus 24:13 e outros textos, então esse será salvo. Mas foi o Senhor que predestinou essa pessoa para a salvação? Não. Ele, com a sua presciência, sabe aqueles a qual o Evangelho será pregado, eles ouvirão o Evangelho, abrirão o seu coração, aceitarão a Cristo, permanecerão e ficarão até o final. Mas não que ele, antes da fundação do mundo, como os nossos irmãos calvinistas, ou alguns deles creem, já predestinou quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não cremos nisso. Então, fica claro aqui, ele elegeu de antemão aqueles que ele soube queriam crer e perseverar em Cristo. O grego prognosco é conhecer de antemão. Ele sabia
antes, tá? A sua prece é essa. Vamos para o segundo ponto. Então, eleito segundo a presciência do Pai. Aqui ele está falando da Trindade do plano redentor. Então, a igreja foi eleita pela presciência do Deus Pai. E agora, a segunda parte, a segunda pessoa da Trindade participa como do plano redentor, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados por Deus e reconhecidos como eleitos segundo a presciência de Deus Pai, e a expressão do sangue de Cristo, como o próprio texto, aí nós vamos ler, porque nós lemos a parte 1, né? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Vamos lá. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai que elege e do Filho que redime com seu sangue. A frase "a expressão do sangue" remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a expressão concedia benefícios aos adoradores. Vamos lá em Êxodo 24, versículo 8. Agora, na minha leitura bíblica, que eu leio anualmente, eu entrei no livro de Êxodo, hoje, comecei a ler Êxodo hoje. Então tomou Moisés aquele sangue, o espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Do mesmo modo, Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Aí ele vai para Hebreus, um texto bastante importante também, capítulo 9. Vamos aqui, Hebreus 9, os versículos 13 e 15. Deixa eu ler uma páginazinha aqui, vamos lá. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santificam contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E vai mais, ele amou a igreja e voluntariamente morreu por ela e no lugar dela. Este ato é substitutivo, único e definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Então, o que é a obra redentora, redimido pelo sangue de Cristo? Não adianta eu querer discutir com Deus por que Deus quis fazer desta maneira. A primeira coisa que a gente vai entender é que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E o homem foi dotado de livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é liberdade para pecar, é liberdade para escolher entre o certo e o errado. Antes de Adão e Eva pecarem, o Senhor disse que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria a desobediência a Deus e, portanto, o pecado, eles morreriam. Então, quando eles o fizeram, eles escolheram fazer mesmo com a consequência que o Senhor tinha falado com eles que acontecia, e assim acontece na vida de cada ser humano, porque nós temos uma lei moral dentro de nós, como já estudamos isso aqui no trimestre passado, quando estudamos corpo, alma e espírito, e Deus se manifesta de várias maneiras, como o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento é a obra de suas mãos. Então o homem conhece, mesmo antes de haver a lei de Moisés, o homem já sabia o que era certo e errado. Então, o homem pecou. Deus foi pego de surpresa nesse momento? Não. Deus não foi pego de surpresa. E aí teve que arrumar um plano B, um plano C, um plano D. Não. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E a igreja também é um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecam, o Senhor tem duas atitudes. Primeiro, o Senhor vai encontrar com eles se escondem. Deus então, porque Adão e Eva falam que estavam nus, e o Senhor fala, então comer da árvore. Eles tinham pegado folha de parreira e feito um avental para eles para cobrir a sua nudez. O Senhor então mata um animal e com o couro do animal cobre a nudez deles. É para mostrar que haveria necessidade de um sacrifício de sangue. Depois nós vamos ver aqui que ele fala sobre acabamos de ler aqui Hebreus 9, os bodes e outros animais mortos e
a cinza de uma ovelha espazida poderiam naquele momento perdoar o pecado. Então, o animal ali simbolizando Cristo. Depois, quando o Senhor dá a sua sentença à serpente, ele faz a promessa, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, que da semente de mulher levantaria um que seria ferido no calcanhar, mas que esmagaria a cabeça da serpente, o diabo. Isso é a morte e a ressurreição de Cristo na cruz do Calvário. E aí o Senhor, como temos aprendido todas as lições, Deus fez aquela obra. O homem começou, o homem pecou, o homem se afastou de Deus. O Senhor então destruiu a raça humana, só preservando Noé e sua família. Mais adiante, Deus, da descendência de Sem, um dos filhos de Noé, Deus chama Abrão e dali faz um povo específico. Esse povo para quê? Israel. Para dali sair o Messias. Então na frente vem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos e Judá foi escolhido por Deus para que dali saísse o Messias. Lá na frente, depois de muitas situações, Davi vem reinar e da família de Davi então viria o Messias. Ainda que o povo foi para o cativeiro, o Senhor trouxe ele de volta depois de 70 anos, o manteve ali, até que no tempo certo, Gálatas 4,4, estudamos isso muito na lição passada e retrasada, no tempo certo, no momento certo, então Cristo veio. Então, estudamos semana passada, no veio de Maria, o Espírito Santo, como sombra do Altíssimo, desceu sobre Maria, e ela concebeu, mesmo sem relações sexuais com o homem, e o que dela veio nascer, o filho seria chamado Jesus, ele seria chamado Filho do Altíssimo, então ali já estava o nascimento do Salvador. Porque para Jesus nascer, teria que ser, e fazer a sua obra, teria que ser 100% homem e 100% Deus. Isaías 7,14, e uma virgem conceberá, e terá um filho, e será chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. É Deus descendo para fazer a obra que havia sido prometido lá em Gênesis 3,15. E aí Jesus nasce, cresce, chama os seus discípulos, prega a palavra e por fim é condenado para morrer, porque por isso que ele veio. E aí o texto nos diz aqui, claramente, que no Antigo Testamento o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança, e a expressão concedida, benefício aos adoradores. Somente que este sangue dos animais era temporário, porque o homem oferecia o sacrifício uma vez, pecava de novo e voltava a precisar novamente oferecer outro sacrifício. Isso quase diariamente, porque o homem pecava diariamente. Então, já falamos na lição passada, e outras lições, que todo o Antigo Testamento, tabernáculo, templo, sacerdote, profetas e alguns personagens também apontavam para Cristo, eram tipos de Cristo. Então tudo estava apontando para o que era principal. Quando Jesus vem e derrama seu sangue, não precisa derramar sangue mais. Não precisa mais cumprir a lei de Moisés, porque ele cumpriu a lei. Nós não somos capazes de cumprir a lei. A gente pode se considerar, guardar sábado, guardar qualquer outro predicado lá, qualquer lei, item da lei, mas nós não seremos salvos por isto. Não é por causa disto. O único meio que o Senhor fez, é por isso que eu disse lá no início, não vamos discutir, é que o próprio Deus, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, viria a esta terra, então nasceria de maneira miraculosa, cresceria, começaria seu ministério, faria milagre, pregaria a palavra e por fim morreria na cruz do Calvário para que o seu sangue, sem pecado, porque Jesus não nasceu em pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, e como diz em Hebreus 4,15, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer de nós, porque ele foi tentado, mas não pecou. Então ele não pecou, ele podia morrer na cruz do Calvário. Foi isso que ele fez, o sangue dele foi derramado exatamente para isso. E aí depois continua o texto que nós lemos de Hebreus 9, do 13 a 15, e aí ele começa a falar da relação com a igreja, porque ele cita, que eu acabei não lendo, eu vou até ler agora, que é Efésios 5, 25. Efésios 5, 25, vamos lá. Efésios 5, 25 diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, e esse não é o único texto. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro, não fomos nós que amamos ele. Então Cristo veio a essa terra para morrer por amor. E quem ele amou? Ele amou todo mundo. E nesse sentido, qual o sentido que ele amou o mundo todo?
Ele vai salvar o mundo todo? Não. Ele amou o mundo todo porque ele quer salvar o mundo todo. Mas o homem continua com o livre-arbítrio de escolher, primeiro, aceitar a Cristo ou não. Né? Não é uma forçação, eu tenho que aceitar, sou obrigado a aceitar a Cristo. Não. É livre-arbítrio, você pode escolher aceitar ou não escolher aceitar. E a segunda coisa, escolher permanecer ou não. Ficar, estar na presença do Senhor ou não. Você pode querer ficar ou pode não querer ficar. Agora, tudo isso, o destino eterno da humanidade, seja toda a humanidade, vai depender da escolha que aqui o fizer. Depois ele fala também que é o ato substitutivo. Quem deveria morrer somos nós. Nós somos pecadores. Cristo morreu em nosso lugar. Por isso, ele chega a citar aqui, né, purifica o pecador, 1 João 1,7, que ele diz, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque quando Deus olha do céu, ele vê todos os pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Mas o que ele vê? Pessoas que têm sobre ele o sangue de Cristo. Nós não ser salvo porque a gente é bonzinho. Aí não você é salvo porque a gente faz tudo certo. Aí não vai ser salvo porque a gente não comete pecados. Porque se a gente não cometesse pecado, qualquer ser humano que não cometesse pecado na sua existência nessa terra, estaria habilitado para morrer na cruz do Calvário. Nós nascemos pecadores e permanecemos pecadores porque ainda estamos nesse corpo que tem a tendência pecaminosa. O que o crente não pode, como se diz lá em 1 João, é viver em pecado. Filhinhos, isso tenho dito para que não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado no céu. Então vemos aqui na obra redentora agora a ação do Filho. Pelo sangue de Cristo, não tem outra maneira do homem ser redimido. Agora vamos ver a obra do Espírito Santo. Vemos a Trindade completa nesta subdivisão 3. Santificado pelo Espírito Santo. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Novamente a gente volta para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. O conjunto desse versículo revela a cooperação trinitária na salvação. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica. O termo santificação, no grego agiasmos, indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. É o Espírito que a vivifica, purifica e conduz em conformidade com Cristo. 2 Tessalonicenses 2,13, vamos ler aqui. 2 Tessalonicenses 2,13. Deixa eu só abrir aqui, porque a Bíblia está agarrando aqui. Vamos lá. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados Senhor, por ser Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Então, mais uma vez, nós já falamos no ponto anterior e voltamos a falar aqui. Os regenerados, aqueles que são nova criatura, como o Senhor disse a Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Depois de regenerados, justificados, então vem a santificação. A santificação, como já estudamos na lição anterior, ela é posicional e também ela é progressiva. Posicional em que sentido, pastor? Naquele momento que você aceita Cristo, você passa a ser um santo. E ser santo, não volta a falar, como eu disse no ponto anterior, não é não pecar. Ser santo é não fazer nada errado. Ser santo é ser separado para Deus. Ele, inclusive, diz aqui, muito interessante, separado do pecado e consagração ao serviço do reino. Porque não basta eu aceitar a Cristo e dizer, agora eu não quero fumar mais, beber mais, fazer, ou o Espírito agir na minha vida, eu parar de fazer essas coisas. Mas também servir ao Senhor. Ah, pastor, todo mundo vai ser pastor? Não. Todo mundo vai ser presbítero? Não. Todo mundo vai ser diácono? Não. Todo mundo vai tocar um instrumento na igreja? Não. Todo mundo vai cantar? Não. Mas há várias maneiras de servir o Senhor. E a maior maneira de nós servirmos ao Senhor é dando o nosso testemunho diário. Você está no seu trabalho e as pessoas olham para você e veem Cristo na sua vida. Você está no seu local de estudo, assim acontece.
em qualquer lugar que você estiver. Então, é o Espírito que santifica a nossa vida. Agora, como aprendemos e viemos até no ponto final da lição passada, o 3.3, é necessário que nós, eu vou até ler aqui, voltar à lição passada, o 3.3, quando ele diz assim, quer ver? Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar na mão de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. O que ele quer de nós? A fé, arrependimento e obediência. Então, como eu disse ali, da santificação progressiva, lá em Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Não é que eu vou, porque eu estou achando que eu vou ser salvo por causa disso, eu vou parar de fazer algumas coisas, eu vou fazer outras. Não, eu vou procurar, como remídio lavado no sangue cordeiro, através do estudo da palavra de Deus e a oração, poder fazer o que Deus quer que eu faça. Eventualmente, eu vou deixar de fazer em algum momento. Ou seja, eu vou transgredir a lei de Deus, eu vou pecar. O Espírito Santo virá, porque essa é a ação do Espírito Santo na vida do remídio lavado no sangue cordeiro. Ele vai tocar em mim, ele vai falar comigo, ele vai mostrar que eu estou errado. Pastor, como é que o Espírito Santo fala? Ele pode falar de várias maneiras. Deus fala de várias maneiras. Deus usou uma besta para falar com Balaão. Deus usou muitas outras maneiras, é só você estudar a Bíblia Sagrada. Agora, cabe a mim ouvir ou não a voz do Espírito Santo. Se eu ouvir, me arrepender e deixar de praticar aquele ato que eu fiz naquela... E quando a gente fala arrepender, meu amado irmão, não é de boca para fora, é verdadeiramente. E aí passar a viver uma vida constante à vontade de Deus. É isso que ele fala sobre santificação, mas é totalmente dependente do Espírito Santo. Vamos agora para a segunda parte. Essa primeira parte que a gente estudou foi a Trindade e o plano redentor. Agora a igreja e a comunhão com a Trindade. Mais uma vez ele vai botar comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito. Então vamos para a primeira subdivisão, comunhão com o Pai. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Ele. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acerca disso ensina a Escritura. Conservai a vós mesmos no amor de Deus. Judas 1, 21a. O verbo grego conservar, grego philaxat, ressalta urgência e significa manter, preservar, guardar e permanecer. Ele cita até, eu vou ler aqui, João capítulo 8, dos versículos 51 ao 55. João capítulo 8, versículos 51 até aos 55. Agora a Bíblia agarrou aqui. Em verdade, vos digo que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá morte. Serão, pois, judeus. Agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão, os profetas, e tu disse, se alguém guardar a minha palavra, nunca profará morte. És tu maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele, o amor que devemos aos irmãos. Estar no amor de Deus implica caminhar na sua vontade e guardar os seus mandamentos. Vamos lá, João 14, 21. Não dá para ler todos os textos, até para o nosso tempo de aula aqui, de gravação, mas já diz aqui para os irmãos que quando nas suas casas montem revista, devem ler os textos específicos aqui, porque é importante. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama,
e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Permanecer neste amor denota a verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança na vida cristã. E, como diz Romanos 8, 35 a 39, quem poderá nos separar do amor de Deus? Tribulação, a luta, a fome, a nudez, o perigo. Mas somos mais que vencedores. Inclusive, esse texto aqui, até um pouco mais ampliadamente, ontem à noite no culto da sede, uma das irmãs, na hora oportunidade, leu ele. É um texto bastante importante. Então, comunhão com o Pai. Toda a base da comunhão com o Pai, e também com o Filho, e também com o Espírito, mas vamos ver aqui, o primeiro ponto é com o Pai, é o amor. Já falamos no ponto anterior, Deus nos amou primeiro, antes que nós amássemos a Ele. Então, João 3,16 não mostra claro isso. E aí, ele vai para Judas, capítulo 1, versículo 21, a parte A, conservai a vós mesmo no amor de Deus. E ele vai para porque a palavra conservar, aqui no grego, philaxat, revela manter, exalta urgência e significa manter, preservar, guardar e permanecer. Então nós temos que permanecer no amor de Deus. Temos que perseverar no amor de Deus, manter o amor de Deus, guardar este amor que Deus tem. Sempre quando há uma iniciativa, alguém ofende alguém, a iniciativa do perdão é de quem ofendeu para com aquele que foi ofendido. Mas com Deus é diferente. Quem foi ofendido foi Deus, mas quem manifestou a questão de perdoar foi Ele. Nós não merecemos o perdão de Deus, não merecemos e não merecemos. Se eu chegar aqui e falar, não, eu mereço a morte de Cristo na cruz do Calvário, eu estaria sendo mentiroso. Se eu falar que eu mereço o que Jesus fez por mim, eu estaria apenas me enganando. Não, eu não mereço. Eu só apenas tenho que ser grato a esse amor, e já que Ele me ofereceu essa condição, Ele me amou, me trouxe de volta à sua presença, me perdoou, então eu tenho que estar em comunhão com Ele. Mas é o que a gente fala, e aí vai valer para a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, embora Ele vai colocar pontos diferentes. O que o crente tem que fazer? Ler a palavra, orar, jejuar, estar presente na igreja, escola bíblica dominical, na oração, no culto, em todas as oportunidades que você tiver, testemunhar do amor do Senhor, viver uma vida cristã. Como é que eu tenho comunhão com a pessoa? Afastado da pessoa, não conversando com a pessoa, não tendo diálogo com a pessoa, não procurando essa pessoa, não. Eu só tenho comunhão com essa pessoa se eu estiver em contato com Ele. Como é que Deus fala conosco? Ele deu muita maneira de falar, como já dissemos nesta aula, mas a principal delas é a sua palavra. Então, o crente tem que ler a Bíblia. Pastor, mas a pessoa é cega, né? Eu já citei aqui uma lição passada, tem um irmão Azevedo, que só se converteu lá na igreja de Caxias, não era o pastor ainda era o pastor Orieri Soares do Nascimento, e ele se converteu já cego. Então ele não podia ler a Bíblia, ele não tinha acesso à Bíblia em braille, ele só podia ouvir, porque não lia. No meu ministério, nos anos que eu sou pastor, eu tenho encontrado pessoas que não sabem ler, porque não tiveram oportunidade quando eram novas, por N motivos, não sabem ler. Não é que eu não leio a Bíblia, não sabem ler nada. E essas pessoas também não, como é que vão ler a Bíblia se elas não sabem ler? Então elas vão ter que ouvir, ou quando estão na igreja, ou quando algum parente lê para elas. Agora, pastor, o que é principal? É a pessoa ter o desejo. Agora, orar, cada um de nós pode. Ir na casa do Senhor, tirando aqueles que estão doentes. Porque o pastor Hélio está gravando esse vídeo da escola dominical. Já expliquei algumas vezes aqui no YouTube. Na época da pandemia, a igreja foi necessária se fechar completamente, especialmente em maio de 2020 e na primeira e na segunda semana de junho. No restante de algum tempo, ela ficou aberta só aos domingos à noite, no culto, numa reunião de oração, na verdade. Então, nós não tínhamos escola dominical, não tínhamos pregação, por causa da Covid-19. Então, eu passei a gravar. Só que eu gravei um vídeo, mandei para algumas pessoas, e os vídeos ficavam pesados. E aí, uma pessoa, até que não é da nossa denominação, sugeriu, pastor, por que você não abre um canal no YouTube, e aí passa a gravar e manda um link para nós, fica mais fácil. E assim eu fiz,
primeiro com o celular da minha esposa, com o canal dela, depois eu fiz meu próprio canal, e gravei hinos, gravei escola dominical, gravei pregações, logicamente pequenas, e ia mandando para os irmãos quase que diariamente. A pandemia passou, a igreja voltou novamente a se reunir, eu só mantive a aula da escola dominical. Por quê? Mantive a aula da escola dominical para aqueles que não podem ir presencialmente. Lógico que outras pessoas vão ver esse vídeo no YouTube, é público, qualquer um pode ver. Mas o essencial para mim, que eu mando o link aos domingos de manhã, depois da aula da escola dominical, para aqueles que estão trabalhando ou estão doentes, principalmente estão doentes, mas alguns que estão trabalhando ou foram fazer uma prova e não puderam ir àquela escola dominical, aquela escola dominical daquele dia, para que eles possam ter acesso também ao estudo da palavra. Então, há várias maneiras de você entrar. Como é que eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo? Buscando a presença do Senhor, como estamos explicando aqui. Agora vamos ver comunhão com o Filho. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Do mesmo modo, Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele já citou aqui Judas 1,21. Vamos até ler aqui quando a gente fala Judas 1, né, Maria de falar, porque só tem um capítulo, assim como 1 João, 2 João, 3 João, lá no Antigo Testamento Obadias, mas não temos mais de um capítulo nesses textos. Vamos ver aqui o versículo 21. Conservai vós mesmo no amor de Deus, é o que a gente falou no ponto passado, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, é o que ele cita agora. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, por estar em Cristo. Hoje é requisito essencial para essa dádiva. Deste modo, é impossível possuir a vida eterna sem ter comunhão com Cristo. É impossível ter a vida eterna sem a comunhão com Cristo? Vamos lá. 1 João, capítulo 5, né? Bem pertinho de Judas aqui, né? Só que eu acabei fechando a Bíblia, e aí o texto fechou. Versículo 11 e 12. O testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, esta está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Então, como é que eu tenho comunhão com o Filho? Se eu aceitar Ele como Salvador. Ter o Filho. O que é ter o Filho? Ter o Filho, meu amado irmão. Aí eu vou falar algumas coisas só para o irmão entender, algumas não tem tanto. Não é ter um quadro na parede com um suposto rosto de Jesus. Jesus é aquele sujeito barbudo, assim, assado, cabelo grande. Mas, irmão, isso foi a Igreja Católica que passou a retratar artista católico na Idade Média. Não sabemos como Jesus era. Lá nos filmes que você vai ver um Jesus de cabelão, barbão, magro. Tá. Não sabemos como Jesus era. Não temos essa ideia. Então não é um retrato. Alguns, os católicos, levam às vezes um crucifixo, um Jesus crucificado. Por que nós protestantes não adotamos isso? Porque Jesus não está mais na cruz, meu amado, mas ele foi crucificado, morreu na cruz, louvado seja, mas ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo. Então não é isto. Uma bandana, uma camiseta, Jesus, você pode até fazer isso, mas não, ter comunhão com o Senhor não é isto. Ter comunhão com o Senhor, primeiramente, é aceitar a Ele como o único e eterno Salvador da sua vida. Eu só posso dizer que eu tenho comunhão com o Filho se eu aceitar o que Ele veio fazer. E Ele veio fazer é morrer por mim. Eu digo que eu não quero... é muito interessante quando você fala para as pessoas hoje, quer aceitar Jesus como Salvador? Não, já tenho. Não tem como. Deus não criou uma terceira via, uma quarta via. Olha, você faz o que você quiser da sua vida, não esquenta a cabeça, não lê Bíblia, não ora, vai na igreja, mas mesmo assim você vai ser salvo. Não. Isso é universalismo, não. Os salvos serão aqueles que, e esses terão comunhão com Cristo, aqueles que entenderem que são pecadores e que somente seu pecado será perdoado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aceitem Ele como o único e eterno Salvador de sua vida, de todo o seu coração. E a partir do momento que aceitam a Cristo,
Aí o Senhor vem fazer a obra na vida dele através do Espírito Santo, que não vão ver a comunhão com o Espírito Santo aqui no ponto seguinte, e vão seguir a vontade do Senhor. Aí vão querer, aí como eu falei, com a questão do Pai, do Filho e do Espírito, vão querer ler Bíblia, orar, estar na igreja, fazer a obra de Deus, pregar, cantar, louvar, enfim, querer se envolver com as coisas do Deus Todo-Poderoso. Então, e permanecer até o fim, como já falamos no ponto anterior. Agora vamos ver a comunhão com o Espírito. Vou pedir licença para tomar um copinho d'água, porque está muito calor aqui. Comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito é um aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando ao Espírito Santo. O versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. Aí ele vai citar Gálatas 5, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa e dependente da direção divina. O Espírito é quem promove a unidade de Cristo. A comunhão com Ele nos insere na dimensão espiritual, onde há reconciliação, perdão e cooperação. Assim, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito quando os crentes vivem em comunhão e amor sacrificial. Vou começar pelo final. Por que ele diz aqui, eu vou tentar entrar na mente dele, a verdadeira unidade cristã não ocorre por meio de celebrações. Então, o que vai... E eu vou falar, eu vou falar até do que a gente faz. Pastor, eu mostrar que estou em comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, é participar da Santa Ceia, inclusive, muitas vezes nós chamamos de comunhão. Não é a celebração da ceia que mostra que nós estamos com Deus, até porque o texto lá diz que há a possibilidade de alguém estar ali não em comunhão e participando da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste vinho, para que não haja condenação. Então veja bem, meu amado irmão, não é uma celebração, é uma festa, um culto, outro qualquer, que vai dizer que nós estamos em comunhão com o Espírito Santo. Pastor, serão as manifestações dos dons espirituais na vida do crente? Essas são importantes, são pentecostais. Cremos que cada crente precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Todos serão batizados, pastor? Não, alguns não serão. E a gente já disse aqui várias vezes, não se tornará um crente de terceira classe porque não for batizado com o Espírito Santo. Por favor, nunca pense isso. Mas, enquanto você não for, busque. Foi batizado com o Espírito Santo? Agora busca os dons espirituais, como Paulo nos orienta. Se você quer saber como buscar, nem tanto como buscar, mas também um pouco, e como receber e utilizar os dons espirituais, você vai ver 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, ainda lendo o capítulo 13 do amor, onde o amor é a base fundamental para a utilização dos dons. Então, receber os dons. Para que serve batismo com a Espírito Santo? Já estudamos edição passada, lições passadas agora recentes. Ousadia para pregar o Evangelho. E os dons espirituais, ferramentas para a pregação do Evangelho. É isso que vai mostrar a nossa comunhão com Deus? Não. Porque se eu não for batizado com o Espírito Santo, então não tenho comunhão com Deus? Tenho. O mundo precisa ver Cristo em mim. Através dos dons? Sim. Mas especialmente através do fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio, tudo aquilo que a gente sabe que está lá no fruto do Espírito. Por isso até ele chega a citar aqui Gálatas 5, 25. Então veja bem, meu amado irmão. Segunda coisa importante também que nós vimos na lição passada e nas outras lições, porque aqui nós estamos falando do Espírito Santo como capacitador, quando eu falei dos dons. Agora, também ele guia. Como é que eu posso estar fazendo algo que contraria a Bíblia e digo que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, que eu tenho comunhão com ele? Não. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, nós vimos no final da lição passada, o Espírito Santo não glorifica ele mesmo, ele veio glorificar a Cristo. Então, quando você vê uma coisa na igreja, que às vezes parece que é algo espiritual, mas que o nome de Cristo não está sendo glorificado, está sendo glorificado o nome de uma pessoa ou o nome de uma instituição, então isso não é uma ação, não há comunhão aí com o Espírito Santo, porque ele veio para glorificar a Cristo.
Então, quando eu sou usado por Deus, seja nos dons, seja em cura divina, seja em qualquer outra parte da obra de Deus, será para a glória de Cristo. O nome que vai ser glorificado é o nome de Cristo. Somente o nome dele, completamente o nome dele. Aí nós mostramos que temos comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio fazer essa obra que é glorificar o Filho. O Espírito Santo vem ensinar alguma coisa diferente? Não, ele vem ensinar, a Bíblia está clara, aquilo que Cristo ensinou, fazendo-nos recordar, entender, lembrar e colocar em prática aquilo que Cristo ensinou através da sua palavra. Vamos lá, meu amado irmão. Última divisão desta lição e do trimestre. A igreja é enviada pela Trindade. Então, vamos ver a primeira subdivisão deste ponto 3. A missão dada pelo Pai. A Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é uma extensão da comunhão trinitária para alcançar a humanidade com o Evangelho. A origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu sei que ele praticamente citou o versículo, mas eu vou ler. Pastor, ele citou aqui já o texto inteiro. Não, eu vou ler. 1 Timóteo 2,4. Porque eu vou dar uma ênfase, porque eu estou lendo aqui na Bíblia, né? Então eu vou dar ênfase aqui. Que quer que todos os homens, veja bem, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus chamando e enviando seu povo para ser luz entre as nações. Israel não entendeu isso muito. Achou que Israel estava ali e ele era o povo escolhido. Não, ele é para ser luz entre as nações. O Senhor falou para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. No Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja, instrumento do Pai, proclamar a sua graça. A igreja, 2 Coríntios 5, 18 a 20. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos, pois, da paz de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. O envio do Filho é o ápice desse propósito, e a igreja é chamada a participar desta missão como corpo de Cristo no mundo. João 17, 18. Nós vamos acabar falando alguma palavra que já dissemos anteriormente, mas vai voltar a ser dita aqui. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu te enviei ao mundo. Vamos começar com uma frase que ele falou aqui no final. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Vamos ver aqui. Isso é importante também. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 4 e 11. Vamos ver. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nele digo que também fosse feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, mais uma vez eu digo, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Aí, os irmãos calvinistas, com todo respeito a eles, acho que eles vão para o mesmo céu que nós, acham então que pessoas foram ali escolhidas. O texto até pode dar uma margem para essa interpretação, mas a gente tem que entender a Bíblia como um todo, que nós já fomos escolhidos. Deus já escolheu antes da fundação do mundo quem seria salvo ou quem seria perdido. Não, Deus, ele, pela sua presciência, sabe quem será salvo ou quem será perdido, mas não predestinou fatalistamente. É a igreja que está predestinada. Então, não é uma ideia tardia, como nós falamos. Deus não foi pego de surpresa. Adão ia pecar, agora que eu faço, agora eu tenho que montar uma igreja, agora eu tenho que mandar um Salvador. Não, tudo já estava dentro do plano de Deus. Então, Jesus veio nessa terra, morreu, pregou, e aí, está consumada a obra do Evangelho? Sim, a salvação está consumada.
Mas agora tem que ser pregada a palavra. E essa missão foi dada à igreja. Os anjos gostariam de pregar, está lá em Hebreus, mas Deus destinou a igreja. Então é uma missão dada pelo Pai. Deus quer que todos se salvem. E como eles vão salvar se não há quem pregue? Quem tem que pregar? Nós. Pastor, você é missionário transcultural? Talvez não, meu amado irmão. Você não tem essa chamada. Se tem essa chamada, louvado seja o nome do Senhor. Nós, a Igreja Metodista Pentecostal, não é a igreja de Caxias que eu pastoreio. A denominação Metodista Pentecostal, ela não tem ainda um missionário que ela tenha enviado e esteja sustentando. Mas, através de um trabalho como igreja parceira, nós ajudamos financeiramente a Assembleia de Deus do Columandê, pastoreada pelo pastor Samuel da Silva, e como líder de missões, o pastor Zias, a qual essa igreja tem missionários no Nordeste, Vale de Jequitinhonha e Alfredo Vasconcelos em Minas Gerais, e em Cabo Verde, na Polônia, na Colômbia, enfim. Tinha um missionário que estava em Guiné-Bissau, mas ele está no Brasil para o tratamento da filhinha que ele adotou lá em Guiné-Bissau, enfim. Missionários em algumas partes do mundo. Então, há missionários que Deus chamou para isso, eles foram. O missionário que está no Vale de Jequitinhonha já teve 9 anos na Espanha com a família. Então, Deus chamou para você fazer a obra transcultural, você vai. Mas é só transcultural? Não. Atos 1:8 diz: e serei testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até o confim da terra. Então você vai testemunhar dentro da tua casa, na tua rua, no teu trabalho, aonde você estuda, aonde Deus te colocar. Você vai fazer as missões. Pregar o Evangelho. É igreja, nós somos igreja. Temos que levar este Evangelho. Temos que anunciar este Evangelho. É uma missão dada pelo Pai. Agora vamos, o Filho comissiona seus discípulos. O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após sua ressurreição, Cristo ordenou: portanto, ide ensinar todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. A tarefa da grande comissão é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. É a responsabilidade da igreja evangelizar e ensinar a palavra de Deus, como já foi citado aqui. Não, aqui é 2 Timóteo 4:2. Não, isso mesmo, 2 Timóteo 4:2. Não, esse aqui é outro texto. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora, levando a mensagem do reino a todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é realizado na autoridade do nome de Jesus, mas a forma batismal é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não apenas uma liturgia, mas também uma confissão pública de fé na obra redentora da Trindade. Então o Filho comissiona. Nós já falamos lá, o Pai, óbvio, o Filho comissiona. Jesus chegou, antes de sair dessa terra, e disse para a igreja: ide por todo mundo pregar o Evangelho e de fazer discípulos em todas as nações. Por isso ele disse que é uma mensagem para evangelizar e também é uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Por quê? Porque eu prego e a pessoa aceita Jesus. Mas essa pessoa precisa ser ensinada, discipulada, para que ela possa entender as coisas de Deus. E tem igrejas que têm um trabalho mais profundo no discipulado. A nossa igreja, como é pequena, a gente faz isso através da escola bíblica dominical. É lógico que a pessoa nova convertida, ela passa pelo primeiro discipulado de 6 meses, usando inclusive revista da CPAD, para que ela possa ser batizada. Então ela aprende o base da doutrina, mas depois ela vai aprender na escola bíblica dominical. Então precisamos ensinar o Evangelho. E para ensinar o Evangelho, eu só posso ensinar geografia se eu entender de geografia. Só posso ensinar matemática se eu entender de matemática. Eu só posso ensinar a palavra de Deus se eu entender. Pastor, então tem que ir para um seminário? Se o irmão puder ir para o seminário, ótimo, mas nem todos poderão ir. Mas você tem que pelo menos ler a palavra e ser um bom frequentador, um bom aprendiz na escola bíblica dominical. Aí você vai estar capacitado para essa grande comissão. Jesus foi enviado pelo Pai e envia a igreja. A igreja foi enviada. Nós temos que ir. Eu acabei de falar no ponto 1. Ir para a Argentina, para a Alemanha, para a Guiné-Bissau? Não, meu irmão, não necessariamente. Alguns irão. E nós vamos para mais perto. Pastor, e quanto esses que foram para esses lugares? Ou para qualquer outro lugar do mundo? Aí eu oro e contribuo financeiramente para que essa pessoa que está lá possa fazer aquilo que eu não fui chamado ou não tenho condições naquele momento de fazer. Então, é fazer missões, é pregar a palavra, é levar o Evangelho, e a oração é fundamental.
Os missionários precisam muito das nossas orações, do nosso clamor. Agora vamos para a última subdivisão desta lição do trimestre, esse trimestre maravilhoso, onde aprendemos sobre a Trindade. O Espírito capacita e envia. Já estudamos essa questão da capacitação, falamos até nessa lição, mas vamos lá. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. Lucas 24, 49, Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele é quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Já citamos Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo, semeis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos vemos o Espírito separando e enviando missionários para o serviço cristão. Ali havia 5 homens ali importantes, mas o Espírito Santo, eles oraram, o Espírito Santo separou Paulo e Silas para a obra que tinha chamado. Eles foram, entre aspas, os primeiros missionários transculturais, né? No Antigo Testamento nós tivemos Jonas pregando a Nínive, né? E já tínhamos tido um pouco antes deles o diácono Filipe pregando em Samaria. Mas oficialmente é isso aqui. Ele não apenas acompanha, mas orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Quando a gente vai ler Atos 16, 6 a 7, Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo falou não, para a Ásia, depois ele queria para a Betínia, falou não, até que ele teve uma visão à noite, que viu um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí ele foi a Macedônia, foi na cidade de Filipos, pregou ali, ela se converteu.